Pai Senhor, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez aqui gravando essa aula, gravando esse vídeo aula para o nosso curso de formação de obreiros. Espero que estejam bem, espero que estejam gostando do curso, aproveitando. Saudação ao nosso pastor, pastora De Paula, pastora Vera. Que Deus venha abençoar esse ministério de vocês e prosperar. E a cada um de vocês, meus cursistas, meus alunos, que vocês encontrem as respostas sobre vocês mesmos, que vocês aproveitem, cresçam, que essa é a finalidade, o aperfeiçoamento do santo. E como nós vamos nos aperfeiçoar? Aprendendo uns com os outros. Tá? Hoje é a nossa terceira aula, serão um total de 8 aulas, tá? Nós teremos aulas extras, igual nós estamos tendo aula extra sobre inteligência emocional. Na quinta-feira, agora, nós tivemos uma sala de aula com 7 alunos que participou ao vivo e nós conversamos e falamos, nos aprofundamos sobre inteligência emocional, muito importante para essa sua formação. Como eu disse, não é só o curso de formação de obreiro, ele é uma formação essencial para todo aquele que quer de fato exercer o ministério. Então que Deus possa abençoar e enriquecer cada um de vocês ricamente através desse curso. Eu creio que logo vou estar aí, A gente vai estar fazendo a última aula, o último aulão aí, e aí virão as certificações, tá bom? Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Então vamos para a nossa aula, Hoje nós vamos falar sobre Nadab e Abiú e Aimás, tá bom? E vou encerrar essa parte de obreiro chamado para o ministério para a gente dar prosseguimento na outra parte, tá ok? Eu espero que depois dessas aulas que vocês assistirem, comente aqui, fortaleça, porque isso vai incentivar aqueles que na maioria das vezes acaba desanimando, E eu gostaria que vocês fizessem também perguntas para mim, no nosso canal aí, na nossa rede social, do nosso curso de formação de obreiros, tá? Se não puder fazer geral, quiser fazer no privado, pode fazer também, tá? Estaremos respondendo a cada um de vocês. E quero também dizer que desde já nós estamos orando, intercedendo pela vida de vocês, para que vocês sejam frutíferos na casa do Senhor. Vamos lá, então? Ok. Então, o obreiro é chamada para o ministério, nós já destacamos aqui, Chamada universal, chamada específica, todos somos chamados, e existem chamadas específicas, E cada crente tem o seu trabalho que é determinado pelo Senhor e é um privilégio receber uma tarefa especificada, Uma tarefa especificada. Pastor, o que é uma tarefa especificada? Tá, nós vamos abordar todos os ministérios aqui, mas o Espírito Santo vai te levar para uma área aí, onde você vai fazer com alegria, com amor, E que Deus vai se agradar. E esse é o propósito. E esse é o maior propósito. E devemos nos sentir honrados por Deus por desempenhar ministério específico. Então Deus me chamou para apacentar o rebanho, mas também para capacitar líderes, pastores e todos aqueles que foram chamados para o seu ministério. Eu me sinto honrado, me sinto feliz de poder estar gravando essa aula e compartilhando, um pouquinho do conhecimento que Deus me deu ao longo desses anos de pastorado, ao longo desses anos de estudo e capacitação. Eu quero dizer para vocês aqui, que vocês estão passando hoje, Eu já passei muito, E vou falar para você que isso reflete hoje na qualidade de obreiro que Deus me concedeu para ajudar o aperfeiçoamento do santo. Deus me chamou para o ministério da palavra e eu me coloco aqui, não como aquela pessoa que sabe tudo, mas como um aluno que está sempre em busca de um conhecimento significativo, ressignificando algumas ideias, que é muito comum, É muito comum, à medida que você vai esclarecendo,
você tem que abandonar muitos conceitos que antes você acreditava, porque você está em constante evolução, né? E essa evolução aqui é uma evolução gostosa, é uma evolução espiritual, é uma evolução para o seu crescimento. Então, é muito provável que depois, até o final desse curso, você já de alguma forma, já mudou vários conceitos sobre assuntos que você antes entendia, talvez não na totalidade, mas que aqui, através desse curso, pôde ser esclarecido, tá bom? Retornando aqui, muito bem. Depois nós passamos pela questão da variedade do ministério, né? Assim como um corpo precisa de uma variedade de membros para funcionar em harmonia, a igreja do Senhor, como um corpo, mantém o mesmo princípio, né? Um braço é importante, um dedo é importante, uma unha é importante, uma perna é importante, órgãos internos são importantes. Então, todas as partes do corpo são definitivamente muito importantes, tá? E nós também falamos sobre ministério falso. Concluímos que existem pessoas que escolhem o ministério como profissão, né? Olha só, ministério como profissão. E o que é interessante é que Jesus, no capítulo 10 de João, ele vai dizer sobre o mercenário. O mercenário é aquele que trabalha pelo dinheiro. Eu quero colocar aqui, não que isso não seja importante, não que isso, né, que aquele que também prega o evangelho, que possa também viver do evangelho dentro de um conceito, né? Mas não o conceito pelo qual as coisas estão descaminhando, né? Descaminhando, seguindo outros caminhos que não é o do verdadeiro cristão, o sentimento do cristão verdadeiro, de graça receber, de graça dar, né? E a gente até fez aqui, eu quero colocar aqui, uma coisa que eu coloquei que eu pus no meu coração, eu não cobro, jamais cobrei, né? Mas se a igreja onde me convidar para eu ir levar uma palavra, alguma coisa, quiser fazer uma oferta, né? A gente recebe uma oferta de gratidão e amor, porque produzir conteúdo, né? A gente investiu muito também para poder hoje estar trazendo para você um conhecimento de ponta. Não pense que foram custos baixíssimos, né? E só pela misericórdia de Deus mesmo. Mas eu coloquei no meu coração. Eu dou palestra também em outras áreas, né? Para órgãos públicos. Aí sim, é órgão público. Aí lá tem o preço, né, justo, né, que a gente cobra para estar dando essas palestras, né, para o crescimento também de professores, profissionais. Como os irmãos sabem, eu sou psicanalista, também sou pós-graduado em neurociência e pós-graduado em desenvolvimento humano, né? Então isso me dá know-how como palestrante também em algumas áreas, né, que a gente sempre tem pronto palestra para poder estar ali compartilhando com um público específico. E a gente cobra o valor devido, mas da igreja não, né? Então vocês investiram R$50 por conta das apostilas e da certificação, que é um custo que vai cobrir um custo que vocês normalmente teriam. Não tem nenhum ganho desse pastor em cima disso aqui, apenas repasse de despesas que a gente tem. E espero que isso seja muito importante para cada um de vocês. Mas a gente tem que ter, eu falo assim, quando eu falo a gente, eu falo nós, né? Nós pastores, nós temos que ter o coração de Cristo, né? E ter Cristo como nosso padrão, né? A gente vive pela fé. E viver pela fé é isso. Você não sabe, né, o que vai acontecer, mas crê que Deus vai intervir e vai fazer algo fantástico e não vai deixar você perecer, passar fome, ficar desamparado, e vai cuidar de você de todos os detalhes. Isso é viver pela fé, né? A gente aconselha que os obreiros trabalhem, tenham um emprego, para que desses empregos eles possam sobreviver, né? E assim ele ganhar o dinheiro suficiente para que ele possa sobreviver, né? E atender às suas necessidades. Então Deus chama pessoas que estão trabalhando. Então nós temos um exemplo também
né, de Elias quando foi chamar Eliseu para fazer parte da escola de profeta. Né? O que Eliseu estava fazendo? Trabalhando, arando a terra. Né? Então a gente também tem que ter essa consciência para não sermos pesados uns aos outros, para sermos canal de bênção. É que tem muita gente, eu quero compartilhar com vocês aqui, uma certa vez, um obreiro, né? Ele não era diácono, ele era um cooperador. E ele disse para mim assim: pastor, Deus falou comigo. Uma irmã, ela foi levantada com uma voz profética e me disse que eu tenho um chamado pastoral, que eu sou pastor, né? E eu preciso exercer esse meu ministério. Eu nem preciso falar para vocês quando eu perguntei quem era profeta, né? Meus amados irmãos, depois eu vou entrar numa questão disso, né? Que lá em Isaías nós temos uma orientação para provar o profeta, né? O profeta também tem que ter uma origem, né? Mas a profetisa da qual o irmão disse, ela tinha uma vida duvidosa. E isso, lógico, eu falei para ele: meu filho, parabéns, que você tem esse chamado pastoral, né? Isso é além do chamado pastoral para exercer o ministério, você tem que ter o dom de cuidar das pessoas, né? O ministério pastoral, ele vem junto com o dom, né? A pessoa de cuidar, de não se incomodar com o cuidado, de alguém te ligar em horário, fora de horário. E são muitas coisas que o ministério pastoral abarca, né? E ele queria saber quanto que ganharia um pastor. Quanto ganha um pastor, né? Porque já que ele tem essa chamada ministerial tão poderosa, ele queria saber qual que é o salário de um pastor, né? E eu sorri bastante. Eu falei assim: vamos primeiros, né? Vamos passo a passo. Você é cooperador, vamos passar pelo ministério diaconal, vamos passar pelo ministério presbiterial, vamos passar pelo ministério evangelístico e depois o ministério pastoral. Sabe por quê? O pastor, ele é um obreiro, ele precisa ser um obreiro completo. Ele tem que saber limpar banheiro de igreja, até das partes administrativas, psicologia pastoral, sociologia pastoral. Ele precisa entender todas essas dinâmicas até chegar lá. Não é? Não é verdade? Então, se ele tem a chamada, ou se você tem uma chamada assim, tem que se submeter ao processo. E o processo é longo, né? Ninguém pode se tornar pastor da noite para o dia para não ser um neófito. O que é um neófito? São Paulo alerta sobre isso. Pessoas que não passam por etapa, que queima etapa, que pula etapa, ele vai dar problema lá na frente. Teve uma vez, alguém foi lá no banheiro e fez uma anaconda lá. E igreja nossa grande, muito sobreiro, quase 20 obreiros, né? Igreja grande, né? Assim, para mim eu acho muito grande, né? Qualquer igreja acima de 100 pessoas, 120, 150, já considera um rebanho. E dá muito trabalho, né? E dá muito trabalho. Mas alguém foi lá e fez um serviço lá só Jeová na causa. Chegou no final do culto, os obreiros de pastor, fizeram um trabalho lá, pensa no trabalho abençoado, mas o trem tá difícil, não quer ir embora não, né? Aí eu disse: vocês tentaram de tudo, pastor, fizemos de tudo. Então tá bom, deixa comigo, isso é para mim. Isso é para mim. O senhor vai lá, pastor? Eu falei: vou, oxi. Como não? O pastor tem que saber fazer de tudo, né? Por isso que ele é pastor, senão não, né? Fazer um casamento, né? Um culto fúnebre, um culto evangelístico, limpar, zelar do templo, limpar banheiro. O pastor tem que fazer de tudo. O professor da escola dominical, ele é um coringa. E aí coube este pastor ir lá mandar a anaconda embora. Usei as minhas técnicas, né? De anos limpando, zelando do templo, limpando banheiro. E graças a Deus que ele foi embora, né?
Isso não diminui quem eu sou. Isso não vai te diminuir também, você ir lá, pegar, organizar, limpar, controlar, né? Ir lá desligar uma luz, ir lá, né? Colocar um copinho descartável, mais orientar algumas crianças. Isso não vai diminuir você, né? Na nossa igreja, toda Santa Ceia a gente fazia janta e dava janta para muita gente mesmo, né? E daí vinha uma média de umas 150, 180 pessoas, quase 200 pessoas. Imagina, terminava quando eu estava lavando os pratos, ajudando as irmãs da cozinha. Isso não vai diminuir, né? Não vai diminuir o seu prestígio, o seu brilho. Muitas pessoas, elas querem o posto pastoral, por quê? Porque, como eu já falei na aula anterior, muitos delas querem por estar. Acha bonito ser chamado de pastor. E é uma coisa que Deus chama. Se Deus chamou você, né? Prepare, porque o processo é longo, né? O processo é longo. O irmão que queria, que foi ter a revelação, que foi ter o chamado pastoral, ele não foi muito longe, ele desistiu, porque como que eu vou ser pastor se eu não passei por uma escola, se eu não fui discipulado, se eu não entendi, se eu não passei por todas as etapas, eu não posso queimar etapas. Dá prejuízo para mim lá na frente. É a mesma coisa. Eu sou uma das minhas formações, eu sou matemático. Eu gosto muito da matemática, porque ela é exata. Mas um aluno meu de ensino fundamental, ele não pode abruptamente ir para o curso de ensino médio, onde eu vou trabalhar álgebra, para algumas outras coisas lá diferenciadas, equações do terceiro grau e tal. Também ele não vai poder pegar ele lá do ensino fundamental e colocar ele lá numa matemática de terceiro grau, né, de faculdade, né, onde ele vai precisar ter dominado os conceitos anteriores. Então, coloca a coisa na cabeça de vocês. Quando chega a ser pastor, é preciso ser alguém que tenha conhecimento, é preciso ser alguém que tenha temperança, alguém que tenha uma inteligência emocional bem afiada, e vai precisar dela, né? Então são várias coisas, eu não vou colocar tudo aqui, porque são muitos detalhes, vocês vão ver isso ao longo da nossa aula, tá bom? Nós estamos aqui com 17 minutos de aula, vamos aqui. Então, ministério falso. Eita Deus! Profissão, prestígio, pelo simples prazer de querer ser. E aqui eu quero falar sobre Nadab e Abiú, o modo da chamada. Eu quero falar também sobre a imagem do corredor. Então vamos pegar aqui um texto bem importante para a gente poder entender essa dinâmica aqui. Vamos lá. Aqui fogo estranho. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. O que significa serei santificado naqueles que se chegarem a mim? Isso é algo notório. Serei santificados aqueles que chegarem a mim. Filhos do sumo sacerdote morreram. Por quê? Esqueceram da santificação. Porque para exercer o ministério que Cristo nos deu, nós precisamos ter uma vida
santificada. E o que é uma vida santificada? O que é uma vida consagrada? Né? O que é de fato a santificação? Né? O que é isso? Significa separação do mundo. São Paulo vai colocar isso em mesa do Senhor e mesa de Satanás. Você não pode assentar-se numa mesa e na outra ao mesmo tempo. Você precisa fazer uma escolha. Na aula passada eu abordei que fogo estranho é tudo aquilo que não faz parte do que temos no templo, do que está ali no templo, que aquilo que vem de fora é colocado ali. E eu até trouxe uma reflexão sobre isso. O que é o fogo estranho? Quantas pessoas têm levado tantas coisas para o nosso templo que não faz parte dali. É uma peça que não faz parte daquilo ali. Entendeu? A gente fala dos modismos, a gente fala de tantas outras coisas, até ringue de MMA colocaram dentro de uma igreja, coisa que não faz parte, né? Talvez um dia a gente grave uma aula específica sobre isso, né? Se os irmãos acharem importante. Ou a gente faz aquela sala de aula para a gente poder debater esses assuntos. O que é interessante quando a gente fala a santificação, o obreiro, ele precisa ser diferente. Né? Hoje, infelizmente, e eu não vou condenar a atitude de alguns, né, que separaram o obreiro por necessidade. Mas o obreiro tem que ser primeiro provado. Tem que ser aprovado para depois fazer parte, né, estar na frente, na liderança, auxiliando, ajudando, né, a igreja nos moldes que o Espírito Santo deixou para nós. É preciso. Né, o obreiro tem que ser antes provado, aprovado, né, que não tenha do que se envergonhar, que possa manejar bem a palavra da verdade para fazer a obra com segurança, tá? Mas é muito importante falar sobre a santificação. O que é santificação? Kadosh. O que isso vai significar? Separação. Vocês precisam aprender a ter uma vida separada. O mundo é mundo, a igreja é igreja. Precisamos ter uma vida separada. Né? Que não cabe a gente, não vamos lá. Né? Olha só a força desse texto bíblico. Olha só. Serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Serei glorificado diante do povo. Por que isso? Porque se você serve no altar, se você ministra, se você canta, né? Ou se você exerce alguma atividade dentro da igreja, você precisa ser um homem, uma mulher separada, né? Separada daquilo, tem que ter cuidado. Você é uma pessoa pública, você pode ser muitas vezes, eu peço para vocês terem muito cuidado com o que vocês postam na rede social, né? Vocês são obreiros. Vocês foram escolhidos, separados para o ministério, né? Então vocês têm que viver de acordo com a palavra, muito cuidado com o que você posta, né? Às vezes a gente vê tantas fotos de obreiras, diaconisas, né? Mulheres que até servem, né? Mulheres que até servem no ministério, se portando de maneira indecente nas redes sociais, né? Vão para a praia e lá se portam como se fosse qualquer outra pessoa. Cuidado com isso. É muito importante dizer que o nome do Senhor pode ser blasfemado por causa da minha ação, se eu não proceder bem.
se eu não for uma pessoa equilibrada, se eu não for uma pessoa... Então eu preciso ter consciência sobre isso. Eu vou estar falando no curso de inteligência emocional sobre a autoconsciência dos pilares da inteligência emocional. Eu tenho que ser consciente sobre mim mesmo. Não é? O Senhor me escolheu. Fui escolhido, fui separado do mundo para viver para Ele. Então, olha só. Por quê? Porque Deus é glorificado através das nossas vidas. Eu vou colocar um exemplo aqui de destempero, de duas irmãs, uma missionária e a outra não. Elas entenderam e foram para a igreja achando que crente resolve as coisas na força, crente resolve as coisas na... Me perdoa, eu não gosto de usar palavras, eu tenho um cuidado com palavras que eu falo, mas assim, qualquer coisa pesada, porque a minha boca, eu entendo que ela é para abençoar. Não pode sair de uma fonte águas doces e águas amargas. Ou sai doce ou sai amargo. Não é? A nossa boca, né, ela é uma fonte de água. E ela pode ser água doce. Mas eu vou usar. Tem gente que acha que tem que ser na porrada, tem que ser na pancada. Outros acham que tem que ser na bala, no tiro, né? Eu estou colocando isso aqui para vocês terem consciência que a gente já teve experiência de ter acompanhado história em que o presbítero deu um tiro no pastor porque ele não separou ele para ser evangelista, né? Tomou aquilo como algo pessoal, né? Algo que realmente, né, e tal, e foi dar um tiro. Outros brigaram, saíram na pancada, me perdoa a expressão, na porrada, agressões, achando que é na força. E o que isso faz? Em vez de Deus ser glorificado na vida da pessoa, Deus começa a ser blasfemado. Está cheio de canais aí no YouTube, de coisas que as igrejas fazem, de briga dentro da igreja e tal, coisas que, em vez de se mostrar pessoas santas, separadas, mostra as pessoas piores do que os incrédulos. Então, é preciso ter cuidado com isso. A sua vida não pertence mais a você. É através de você que o nome do Senhor vai ser glorificado, né? Infelizmente, né, tem alguns lugares que obreiro ainda participa de festa, vai em festa de São Sebastião, festa de não sei o que, não, vou lá, vou acompanhar, que minha fulano vai, não sei quem vai. Isso, eu falo para vocês, é algo que você tem que tomar como uma renúncia. Quer ter um ministério poderoso? Quer ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo? Você precisa aprender a renunciar. Você precisa aprender a viver no nível da palavra. Você precisa viver de acordo com o que a palavra diz, com o que os evangelhos dizem, a sua forma de viver. O nosso padrão é altíssimo, sabia? Pastor, não é o padrão a ser seguido. Porque eu também sigo um padrão. O padrão é Cristo. O padrão de vocês viverem, né? De vocês sentirem, de vocês fazerem, é Cristo. É Cristo. Então, os filhos do sumo sacerdote Arão pereceram, né? Esqueceram que Deus precisa ser santificado neles, né? Porque Deus também é glorificado neles. Deus precisa ser santificado na vida de cada um de vocês, porque Deus será glorificado na vida de cada um de vocês. Vocês entenderam? Então vamos lá. E nós estamos aqui. E sabe o que Arão fez depois de seus filhos morrerem na presença do Senhor? Calou-se. Agora aqui nós temos mais um exemplo de falso ministério, a imagem do corredor. Então vamos ler o texto para a gente poder fazer aqui uma abordagem. Então a imagem
filho de Zadok, disse: deixa-me correr e levar a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então não é você hoje que vai ser o mensageiro. Não é você que vai ser o mensageiro hoje. Olha, os irmãos sabem de que Absalão se rebelou contra o rei Davi. E Absalão morreu. A notícia que seria levada para o rei seria uma notícia ruim. Joabe já tinha um outro mensageiro, que não era ele. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Como obreiro, eu tenho que ter a minha devocional em dia. Pelo menos todo dia eu tenho que ler um versículo, eu tenho que passar um momento de oração, eu tenho que ter uma vida consagrada, uma vida separada do mundo. E o que é interessante aqui, que o Aimás, que era um mensageiro, não era um mensageiro para aquela ocasião. É que eu quero pegar um trecho aqui. A Bíblia, você prepara uma palavra, porque você precisa estar preparado. Você que tem o ministério da palavra, você que tem o ministério, a gente é preciso entender assim, que o ministério do louvor é o ministério profético através de canções. Tem gente que acha que só quem tem o ministério da palavra precisa orar. Quem tem o ministério do louvor também precisa orar. Senão vai cantar bonito, mas Deus não vai receber, não vai refletir na vida dele. Então é por isso que é muito importante quem está no ministério do louvor tenha também a consciência que é um ministério que precisa ser santificado para o Senhor, para que Deus seja glorificado através da vida dele. É um ministério tão importante o quanto. Tão importante o quanto. Mas às vezes acontece da gente não ser o mensageiro. Chegou lá, o pastor colocou outra pessoa, você fala, poxa, o pastor Jânio, né, eu estava com a mensagem pelo jeito e tal, e etc. Mas lembre dessa história de Aimás. Porque a igreja, eu preciso crer que ela é governada pelo Espírito Santo. E aqui vai ser o pastor Adevaldo. A mensagem vai estar com ele. Vai ter dia que vai ser a pastora Vera. Vai ter dia que vai ser o obreiro, né? Alguns de vocês aqui que estão no curso, né? Olha, deixa eu só ver aqui. Eu tenho uma lista aqui, né? Com o nome de todo mundo aqui, ó. Né? Uma coisa muito bacana, né, dos nossos cursistas, né? Vai ter um dia, vai ser a irmã Geilza, vai ter um dia, vai ser o irmão Adevânio, né? Vai ser a nossa irmã Lana Lorane, vai ser a Ludmila, vai ser a Meire, vai ser a Thaís, até que participou bastante, né, da nossa aula, né? Então vai ser alguns de vocês aí que vão estar trazendo a palavra. Então precisa você entender. Vai ter dia que não vai ser você. Vai ter dia que não vai ser o pastor Jânio, mas Deus vai levantar a pessoa, vai entregar uma palavra, e eu preciso ter consciência. Essa história vai revelar isso. Não era Aimás que era para ser o mensageiro. Mas no decorrer dessa história, nós entendemos que ele insistiu. Vamos terminar de ler. Então Joabe ordenou a um etíope: vai dizer ao rei o que você viu. O cuxita inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia Aimás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir com o cuxita. Joabe, porém, respondeu: por que quer tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia.
não estava com ele. Não era ele. Nós precisamos também aprender a esperar no Senhor. Se o meu pastor me confiou para trazer uma mensagem, é porque Deus falou com ele. E assim a gente vai respeitando o lugar uns dos outros e a obra de Deus vai crescendo. Então a imagem chegou lá, ele chegou primeiro do que o etíope, chegou lá, não sabia qual era a mensagem, não sabia nem o que dizer. Tem gente que pede tanto. Teve uma vez alguém disse para mim, pastor, o senhor sabia, mas eu sei pregar, viu? O senhor me dá oportunidade. Tá. Mas a gente que é pastor, a gente tem que conhecer nossas ovelhas. Eu sabia que ele não tinha esse ministério da palavra. Mas a gente também não pode frustrar as pessoas com o seu sonho. Eu disse para ele assim, é verdade, você sabe pregar? Então prega para mim. Deixa eu te ouvir um pouco. Não é? Porque você vai colocar o microfone na mão de uma pessoa. Se a pessoa consegue pregar para mim, pregar para uma multidão. Vai pregar para o pastor Jânio e ouvir, se gostar da mensagem. Imagina, né? Pode pregar aí para a cidade inteira, né? Eu disse, prega para mim, eu quero te ouvir. Você pregando. Eu já vi você cantando, eu te dou a oportunidade de você cantar. Canta muito bem, parabéns. Está pregando, não, então vamos ouvir. Qualquer assunto, pastor, qualquer. E você não acredita que, dentro das limitações, o irmão trouxe uma mensagem, né, de um versículo específico lá, e eu resolvi dar uma oportunidade para ele falar 5 minutos. Irmão do céu, foram os 5 minutos mais compridos da minha vida. Né? Depois eu vou tratar sobre isso, a questão, né, a questão da liturgia, né? Nós vamos falar isso aqui mais na frente, mas deu trabalho, né? Deu trabalho. Não era o ministério do irmão, o ministério do irmão é realmente o robô. Mas a gente, como líder, a gente tem que ser alguém que motiva, que incentiva, coloca para cima, né? Porque isso faz parte do nosso trabalho, motivar o próximo, para que ele alcance resultados cada vez melhores e maiores. Então veja bem, nesse caso aqui, nós estamos falando, o Aimar não tinha a palavra, não era ele o mensageiro, né? Não era ele o homem para entregar a mensagem, e aquela mensagem da morte do filho do rei Absalão. Chegou lá, não tinha nada para entregar, né? Aí a pessoa fica lá enchendo linguiça, sapateia, alguns falam assim, glorifica. As pessoas têm que dar glória a Deus por sentirem, não porque eu estou mandando alguém glorificar. Se você assistir essa aula, sentiu alguma coisa diferente, fica aí, né? Você e Deus, não é? Eu não posso querer obrigar. É lógico que a gente faz, de repente, uma aula, uma coisa muito extensa, a gente tem que ter, né, algumas dinâmicas, algumas metodologias que facilite, né, a oxigenação, a percepção. E uma das coisas é, né, usar a entonação de voz para chamar a atenção para si, porque as pessoas tendem a dispersarem depois de 15 minutos. Eu sei que nós já estamos aqui com 39, mas isso é uma sala de aula, né? Estou gravando essa aula para você. Vamos lá. Tranquilo. Então resolvemos a questão do Aimar, Natan e Abiú, né? Estou pensando aqui em Natan, mas não tem nada a ver com Natan, né? É Nadab e Abiú. Natan é um profeta, tá vendo? Vamos dar prosseguimento. Vamos dar prosseguimento aqui, tá? Então, muito bem. Aimar do corredor, tá? Muito bem. Vamos aqui. Conceito espiritual, né? A chamada, ela tem que ter um conceito espiritual. Ela sempre tem uma iniciativa divina, né?
direcionada pelo Espírito Santo, muito importante. Na igreja primitiva, o Espírito Santo é quem escolhia, né? Aptidões naturais, as pessoas têm que demonstrar isso aqui na chamada, eloquência, desenvoltura, tem que ter sensibilidade espiritual, uma coisa importante, reconhecimento pelos outros, né? Isso aqui que é importante. As pessoas vão ver simplesmente o que você está fazendo é legal, né? Os outros, seu líder, alguém próximo, seu companheiro, vai saber, poxa, que legal, fulano, que você está fazendo, né? Que bacana, né? Vai ver o seu esforço. E tem um ponto aqui que eu quero destacar, que eu até destaquei. Sensibilidade espiritual. Olha, muito cuidado. Eu ainda quero aprofundar da importância de vocês fazerem o curso de primeiros socorros, né? Ver aí quem é que dá esse curso para vocês fazerem. Teve muitas pessoas que morreram dentro dos templos, eu preciso tratar isso. Não era demônio. A pessoa estava com um princípio de infarto. E a pessoa começou a orar. E se tivessem buscado, né, ajuda na hora, percebesse que aquilo dali não era um espírito, né? Tem que ter sensibilidade, alguém tem que ter o discernimento do espírito. Isso recai sobre os ombros do pastor. O pastor tem que ter essa consciência, né? O pastor tem que viver em constante aperfeiçoamento para entender isso. O que é algo demoníaco ou o que não é algo demoníaco. Ou que é algo que precisa pegar o telefone 93 e ligar um pouco de bombeiro para socorrer alguém. Muitas pessoas morreram dentro de templo porque não foi feito a chamada dos bombeiros para prestar os primeiros socorros. É muito importante isso. Eu não vou ter, os irmãos não imaginam a profundidade que tudo isso é no culto, o que acontece, os cuidados que precisa ter, etc. Né? Porque eu vou deixar isso para a última aula, para a gente fazer um aulão e debater essas temáticas. Né? Mas assim, tem que ter uma sensibilidade espiritual para saber o que é espiritual. Outra, Deus capacitou médico, Deus capacitou pessoa para tratar da saúde humana. Né? Deus, é lógico, vai fazer o impossível que os médicos não podem fazer. Deus pode ressuscitar alguém, né, que teve ali uma crise, que morreu devido a uma parada cardíaca. Deus pode ressuscitar, se é parte de Deus, se Ele realmente quiser. Mas nós devemos estar atentos. Tá? Vamos dar prosseguimento aqui. Qualificação para a chamada. Ó, quem recebeu a chamada? Qualificação para o novo nascimento. Tem que ter um novo nascimento. Tem que ter um revestimento de poder. Tem que ser revestido de poder. Vocês lembram que Jesus não mandou ninguém para a obra de evangelização dos povos gentios, né? Como está registrado lá em Mateus, né? lá em Atos dos Apóstolos, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. E que poder era esse? O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, nossa igreja, ela é pentecostal. Nem que eu quero falar um pouquinho sobre a minha teologia, para vocês não confundirem. A teologia, ela se divide em várias teologias, mas eu vou colocar só duas, né, para vocês poderem entender: reformada e a teologia pentecostal. A teologia reformada são aquela teologia que batista reformada estuda, presbiteriana, né, metodista, todos eles têm a teologia reformada, e ela é diferente da teologia pentecostal, porque a teologia reformada ela é sensacionista. Né? O que é sensacionista, pastor Jânio? É que elas acreditam que os milagres que aconteceram
né, lá no dia de Pentecostes, aquelas coisas todas, nos primeiros 100 anos da igreja primitiva. Cessou, né? Acabou. Né? Acabou. E a igreja, e já a teologia pentecostal, não. Ela diz que os dons estão presentes, que os milagres continuam acontecendo, né? E é isso que nós acreditamos e pregamos. Não vamos nos aprofundar na diferença de uma teologia. Eu estou esclarecendo que a teologia do pastor Júnior é teologia pentecostal. Temos alguma coisa dos reformados, mas não temos, nós temos uma outra percepção do trabalho da igreja, tá bom? Dando sequência aqui, estamos quase terminando, né? Tem-se uma pessoa comprovadamente que experimentou, passou pelo novo nascimento, revestido de poder, batizado com o Espírito Santo. Deixa eu só colocar aqui um adendo, né? A Assembleia de Deus não separa ninguém para o ministério que não seja batizado com o Espírito Santo, né? Às vezes você tem pessoas que desenvolvem excelente ministério, mas não foram batizadas com o Espírito Santo. Eu não acho que isso desqualifica a obra de alguém ser batizado com o Espírito Santo. Não vai, ou não ser batizado, vai desqualificar a qualidade do serviço que eu entrego para Deus. Não desqualifica. Então você pode continuar exercendo o seu trabalho com tranquilidade, ajudando o seu pastor, ajudando o seu ministério, ajudando o seu grupo, né, do qual você pertence aí na igreja, se é do círculo de oração, se é das irmãs, se é da rede jovem. Continue trabalhando aí e peça a Deus a experiência do batismo com o Espírito Santo, que vai te capacitar para você desempenhar com muito mais poder e autoridade o ministério que Deus já confiou a você. Tá bom? Então, andar com Deus, educação, olha só, educação. E essa educação aqui, ela é registrada em Atos 7:22, né? A pessoa tem que ser uma pessoa que busque o conhecimento, né? A escola da experiência, humildade, conhecimento bíblico. Obreiro sem conhecimento bíblico não dá. Obreiro sem experiência e sem conhecimento bíblico não dá. É igual o Aimas, um mensageiro sem mensagem. Tá? Eu quero convidar vocês, depois desse curso, para vocês, quem não tem ainda, né? A gente pode abrir um grupo aí e fazer um curso básico de teologia para vocês. Eu dividi em módulos, 12 módulos. A gente estuda um módulo, para terminar os 12 módulos, nós certificamos vocês, né, com o curso básico de teologia, né, que a gente vai estar ministrando para o crescimento espiritual de você. Então, se você precisa primeiramente, precisamos conhecer Deus primeiro, para falar de Deus para outras pessoas. Isso é natural, né? Conhecer Deus para falar de Deus. Então, teologia é isso. É o conhecimento sobre Deus, teologia, estudo. Tá? Em alguns lugares, as pessoas falam assim, não precisa estudar, isso aí o Espírito Santo dá na hora, irmão. O Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo quanto ele nos disse anteriormente. Vai fazer você lembrar dessas aulas, de coisa que o pastor Jânio falou. O Espírito Santo, ele não é um espírito de adivinhação, ele não adivinha, né? Não é um espírito de adivinhação, né? Mas vai fazer você lembrar de tudo quanto você aprendeu. E senão não seria necessário Jesus ter segurado por 3 anos, olha só, 3 anos, né? Jesus segurou os discípulos, né? Aprendendo para depois se tornarem apóstolos, ficarem em Jerusalém, foram revestidos do poder, pois evangelizaram Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Bom,
Já estamos aqui encerrando essa aula e só para a gente poder mais essa etapa aqui, a gente focou, né? As exigências para a chamada, né? Olha só, qualificação, novo nascimento, revestimento, andar com Deus, educação, humildade, conhecimento bíblico, né? Qualificações naturais desse obreiro, coragem, diligência, né? O que é diligência, pastor? A pessoa está disposta. Tem gente que você chama ele para fazer as coisas, tá? Tem que saber lidar com a situação. Discrição, o obreiro tem que ser discreto, o obreiro tem que ser cortês, tem todas as referências que na asseio, né? Asseio, né? Quanto à habilidade e responsabilidade. Quanto à habilidade, pontual, vou falar sobre isso. Responsabilidade com relação à obra. Qualificação espiritual. Tem que ter amor. Alguém que você consegue enxergar isso. Tem que ter fé, né? Tem que ter santidade, humildade, paciência, espírito perdoador, né? Tem que ser uma pessoa que evita distrações, né? Muito bem. Aqui, eu vou estar finalizando e vou nessas qualificações espirituais falar só um pouquinho sobre espírito perdoador, né? Espírito perdoador. Depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre o obreiro, sua vida pessoal, quando casado, quando solteiro, né? Não, vamos terminar isso aqui. O obreiro, sua vida pessoal, é impossível que o obreiro seja verdadeiramente espiritual em público, carnal na vida particular. Olha só. É impossível que um obreiro seja verdadeiramente espiritual em público e carnal na vida dele particular, não? Quando ele só é crente na igreja, mas não é em casa, não é na sua vida social. Tem que ter uma coerência, tá bom? Mais para frente nós vamos aprofundar esse tema novamente. Quando casado, ele precisa ter um lar padrão. Ele precisa criar os filhos à luz da Bíblia, né? Lembre do que aconteceu com Arão, Nadab e Abiú. Quando solteiro, cuidar das coisas do Senhor, tem que ser exemplo. Ser exemplo de fiéis, como foi Timóteo, fugir da vida de prostituição. E aqui a gente fala fugir de vidas da prostituição. Na verdade, que a mulher solteira, a moça solteira, o rapaz solteiro tem que fugir das paixões da carne, tem que ser equilibrado, né? Até para eles terem sucesso mais na frente, quando forem esposo e esposa e quando tiverem seus filhos, para aprender também a criar os seus filhos no temor do Senhor. Finalizando essa parte de obreiro chamado para o ministério, até a próxima aula. Passamos um pouquinho aqui, nessa aula 53 minutos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Comente, coloque aqui, né? Vamos movimentar esse grupo aí, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em Cristo Jesus. Até a próxima.